coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejamos todos bem-vindos ao Santuário Arquidiocesano de São Jorge e São Gonçalo Garcia, aonde, além de acolher a cada um de vocês, peregrinos que aqui chegam nesse horário, a todos aqueles que, através da nossa querida Rádio Catedral, também participam conosco, como também por meio da Web TV Redentor. É uma alegria chegarmos a esse momento da nossa ação de graças e acolhermos com muito carinho, com muita fé, o nosso pastor, que vem como grande devoto confirmar a nossa fé e, sobretudo, nos animarmos nessa grande missão de, com São Jorge, anunciar o Redentor em toda parte de nossa arquidiocese. Que o nosso cardeal, juntamente com os irmãos sacerdotes, sejam acolhidos por todos vocês com uma salva de palmas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Louvamos a Deus por esse momento, a primeira festa de São Jorge, depois que essa igreja foi justamente reconhecida como Santuário Arquidiocesano de São Jorge e São Gonçalo Garcia. Portanto, o momento de agradecer a Deus por tudo aquilo que o povo de Deus vem aqui para se alimentar da palavra, da Eucaristia, dos sacramentos, das devoções, lugar de oração aqui no centro da nossa cidade. Agradecemos ao Padre Wagner, que nos acolhe. Seja que está quase sem voz já, né, tanto falar hoje o dia inteiro, né? Depois de uma novena, trido, né, e contar toda a missão que teve aqui na região também, no dia de hoje, todas as missões de atender as pessoas, além daqueles que vieram para rezar, também ali fora, com as barracas, com as tendas, também tiveram a oportunidade de serem atendidos, de serem abençoados, também de serem ouvidos, o povo de Deus nessa missão popular, aqui também, nessa igreja de São Jorge e São Gonçalo Garcia. Tanto benzemos a Deus, Ele como provedor e junto com a Irmandade toda, e como reitor do santuário, e tantas coisas, no vigário episcopal aqui do Vicariato Urbano, além de capelão dos bombeiros, também vai se desdobrando para levar para frente a bela e importante missão. Saudamos os demais sacerdotes e diácono aqui presentes também, a vocês todos que vieram de perto e de longe, os missionários, estou vendo alguns missionários aqui por próximo aqui, que excepcionalmente estão por aqui hoje, né? Então nós bendizemos a Deus pelo trabalho missionário aqui no centro da cidade, poder acolher as pessoas, de poder evangelizar as pessoas, e que é realmente uma grande missão nessa nossa caminhada arquidiocesana nesse ano, de modo especial dedicada à missão. Devemos fazer de tudo essa missão permanente, tanto como pessoas, como também como igrejas em nossa arquidiocese. Saudamos também aqueles que nos veem, ouvem ou acessam pela Rádio Catedral, nos agradecemos muito toda a colaboração dos amigos da rádio, que tornam possível essas transmissões, também do Web TV Redentor, e das nossas páginas digitais, no Facebook e canal de YouTube, que transmitem justamente em rede, aqui dessa igreja de São Jorge e São Gonçalo Garcia, essa missa que de uma certa forma encerra as comemorações que começaram assim há 9 dias atrás, e desde a madrugada de hoje, com a alvorada, enchendo toda a Presidente Vargas, aqui, todos aqueles que passaram por aqui, nessa região central da cidade. Rezamos pela paz do mundo, as guerras continuam acontecendo, bombas caindo, gente morrendo,
Papa Leão tem me chamado muita atenção disso. Rezamos pela paz do mundo e pela paz também em nossa cidade, que infelizmente nessa complexidade ainda continua ainda com suas violências e seus problemas. Queremos também colocar a intenção do Papa Leão, que concluiu no dia de hoje a sua viagem à África. Durante 10 dias ele visitou 4 países da África, de 4 línguas diferentes, além das línguas nativas, e ali realmente animou as pessoas à vida cristã, mesmo em minoria, como na Argélia, como também em maioria, como foi ali em Guiné Equatorial de hoje, passando também por Angola de língua portuguesa, e Camarões de língua francesa. Papa Leão trabalhou e anunciou, celebrou, encontrou-se com todas as várias situações nesses 4 países da África, com transmissão, evidentemente, para o mundo inteiro. Nós também rezamos para nossos bispos. Vocês sabem que eu estava até ontem à noite, lá em Aparecida, para a 62ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos do Brasil. Hoje eu vim para cá para poder estar com o nosso povo, celebrando São Jorge, mas está concluindo amanhã cedo, conclui a nossa Assembleia Geral, que votou justamente um documento muito importante, são as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, dessa vez válida por 6 anos. Demorou 2 anos para poder acontecer, porque devido às mudanças, né? Faz 1 ano atrás, estávamos no velório do Papa Francisco, por quem nós rezamos, e a nossa Assembleia foi suspensa por isso. Simplesmente hoje estava chegando em Roma para o velório, ano passado, do Papa Francisco, depois do seu sepultamento. Então, rezamos nessa intenção e também pelos bispos que estão aí, concluindo amanhã cedo a nossa 62ª Assembleia Geral Ordinária. E rezamos as intenções de cada um de vocês, que vieram ou para agradecer as suas graças recebidas, ou para pedir também graças a Deus por intercessão de São Jorge, ou para participar e escutar o que o Senhor tem a falar ao coração de cada um na celebração dessa noite aqui nessa igreja. Iniciemos, portanto, meus irmãos e irmãs, com o nosso ato penitencial. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós, nos recorda e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
a vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Senhor, proclamamos o vosso poder e humildemente vos pedimos que, assim como São Jorge imitou o vosso Filho em sua paixão, nos ajude generosamente em nossa fragilidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois, ele me disse: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de graça da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que armara o caçador. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que armara o caçador. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado, no furor de sua ira contra nós. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que armara o caçador. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado,
E então, por sobre nós, teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que armara o caçador. O laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nossa alma, como um pássaro, escapou do laço que lhe armara o caçador. Leitura da Carta de São Tiago. Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações, considerai isso motivo de grande alegria, por saberdes que a comprovação da fé produz em vós a perseverança. Mas é preciso que a perseverança gere uma obra de perfeição, para que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com muita alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos, como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, todos juntos. Ele vive, Ele para sempre. E Senhor, Ele vive, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e dar minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Palavra da salvação. Glória a Vós, vós, Senhor. Se alguém quer me seguir, tome a sua cruz e me siga.
e quem dera a sua vida por minha causa, se encontra a verdadeira vida. Se alguém passa pela provação, diz a segunda leitura também de hoje, faz parte um pouco de ser provado na hora que passa pela provação. E o Senhor quer construir com novos céus e nova terra, novo tempo. A vida de um santo, meus irmãos e irmãs, nos exorta a vivermos cada um de nós também o caminho da santidade, o caminho da conversão, o nosso caminho de unidade com Jesus Cristo, de encontrarmos Jesus Cristo na nossa vida, aquele que nós nos apaixonamos para viver e anunciá-lo a todas as pessoas com renovado ardor, como nós estamos sempre nesse ano missionário, mas a missão é permanente. Nós somos chamados a testemunhar o Senhor, porque nós o encontramos ressuscitado. Estamos bem no tempo da Páscoa. O Senhor ressurgiu verdadeiramente e está presente no meio de nós. E nos convida a todos para que nós, encontrando, renovemos as nossas vidas, como nós o fizemos na Vigília Pascal, renovando as promessas batismais. Nós somos chamados justamente a ver, quando nós conhecemos a história de um santo, de ver também que cada um de nós é chamado a tomar consciência que é chamado a santidade. Vida de conversão, de mudança de vida, cada vez mais ligado com aquele que é o centro da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor, o rosto humano de Deus, que nos conduz ao Pai pela ação do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e irmãs, celebrar a festa de São Jorge, o grande guerreiro, é para todos nós uma exortação para que também todos nós possamos, com as vicissitudes, as cruzes de nossa vida, as provações, levar para frente a nossa vida cristã. E São Jorge é o grande exemplo disso. Viveu no tempo, no século III, muito tempo atrás, nós estamos no século XXI. Mas quando se vive a santidade, o exemplo é permanente. Passam os séculos, passam os milênios, e o exemplo continua. E São Jorge, esse grande homem, que nasceu na Capadócia, depois foi martirizado porque era cristão. Na época, justamente, ele chegou a trabalhar como soldado para o imperador Diocleciano, depois que proibiu de serem cristãos, aqueles estavam a seu serviço. E São Jorge disse que não ia deixar de ser cristão. Então, meus irmãos e irmãs, um soldado leigo, não era padre, nem bispo, nem religioso, e nem consagrado, era um leigo, que tinha seu trabalho, mas veja a convicção dele de viver a vida cristã, quando começaram as pressões contrárias a isso. Nós também temos muitas pressões contrárias à vida cristã hoje, por legislações que acontecem, por mentalidades e culturas que vão acontecendo na sociedade, de tentar tirar do coração da pessoa Jesus, tirar do coração da pessoa aquilo que é ser cristão. Nós vemos que tudo isso vai correndo ao nosso redor. O diabo está sempre rodeando, procurando a quem devorar, diz a Escritura ao nosso redor. E nós vamos ver que temos muitas provações, além da perseguição que existe, explícita de muitas vezes, contra os cristãos no mundo inteiro, ainda hoje. E aqui, que talvez não seja tão explícita assim, tem outras maneiras de perseguir os cristãos católicos, nas mídias digitais, sociais, no dia a dia, tentando desacreditar a igreja, ser contra o Papa, tantas coisas assim. Nós somos chamados a pedir ao Senhor que, celebrando São Jorge, nosso grande guerreiro, possamos também, como São Jorge, não desanimar de viver a nossa caminhada de conversão e a nossa vida de fé. Quando o imperador soube que São Jorge era cristão, tentou comprá-lo com dinheiro, com bens, com posição, com cargos, tudo mais. A primeira maneira de ser era essa. São Jorge recusou, que não ia deixar de ser cristão com a compra que o imperador fazia. Já que não conseguiu dessa forma, foi com torturas. E segundo a retratação das torturas, que estão hoje no túmulo de São Jorge, lá no seu mausoléu, em Lida, na Israel, foram muitos tipos de torturas difíceis, complicadas, dolorosas que São Jorge passou, e cada vez que era torturado, era apresentado ao imperador, e ele continuava anunciando em quem tinha colocado a sua confiança
Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, alguém que perseverou no meio de tantas situações, tanto de tentar comprá-lo, como também de as torturas, e até o fim foi seguindo a Jesus Cristo, até ser martirizado, sendo decapitado depois, né, e aí seu corpo sendo sepultado no dia 23 de abril, como é o dia de hoje. E hoje está seu túmulo lá em Lida, né, ou Lod, como chama hoje, lá em Israel, um templo que existe ali, da igreja ortodoxa, né, a gente marcando bem esse local da sepultura, né, de São Jorge. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós vemos, né, que o exemplo do santo, essa perseverança, né, de São Jorge na sua missão, e ao mesmo tempo esse poder vencer as tentações, vencer tudo que foi contra ele, fez criar, no decorrer da sua vida, muitas situações que foram acrescentando várias flores. Várias flores dentro da sua história, que foi colocado com a questão do dragão, por exemplo, que é algo que não é comprovado, mas que significa e simboliza São Jorge que vence os males, que vence as questões todas, as ameaças, segundo para uma princesa, para uma donzela, tudo mais, né, que dessa forma parece alguém que, além de na sua vida testemunhar Jesus Cristo, também defende aqueles e aquelas, no caso, cujos dragão quer realmente atrapalhar a própria vida. Isso ficou depois marcado na figura iconográfica, né, de São Jorge, né, São Jorge, né, matando o dragão, e justamente defendendo justamente aquela pessoa contra o maligno, contra o mal. É para todos nós, meus irmãos e irmãs, também, vendo como foi tão querido, logo no comecinho da igreja, no século IV em diante, esse culto já era difundido por toda a igreja, tanto da igreja do Oriente como do Ocidente, depois padroeiro de vários países, várias irmandades, tudo mais. Aparece justamente alguém que testemunhou até o fim Jesus Cristo, e que foi acrescentando várias histórias à sua história, lembrando bem o carinho do povo para com São Jorge. Aqui no Rio de Janeiro, o povo logo se identificou com a figura de São Jorge, porque o povo também passa por tantas dificuldades, tantos problemas no dia a dia, e vendo gente, o jovem guerreiro, leigo, né, que realmente venceu todas as dificuldades, que teve coragem até o fim de anunciar Jesus Cristo, lembra o carioca também que persevera no meio das suas provações. É um dia que tem que fugir de casa por causa do tiroteio, outro dia que não pode passar, outro dia que tem que pegar ônibus lotado, outro dia que perde o emprego, tantas questões, tem enchente outro dia, quantas questões que passa o carioca e que justamente não desanima. Tem o exemplo de São Jorge para se levantar, para recomeçar, para retomar cada dia, a cada momento na sua vida. Daí vem essa identificação dentro do carioca com São Jorge. O carioca é fluminense, já que também ele é padroeiro do estado do Rio de Janeiro, além da sua presença muito grande aqui em nossa cidade. Então, o carioca sempre vê justamente alguém que o ajuda a vencer as dificuldades e os problemas de cada dia, e que intercede a Deus para que nós nunca desanimemos diante das várias dificuldades e problemas pelos quais passamos a cada dia, a cada momento. Por isso, essa identificação. Daí vem aqui o santuário, justamente, de São Jorge, tão frequentado, tão participativo. A igreja reconheceu aqui um lugar de peregrinação, cada vez mais deve aumentar ainda muito mais a peregrinação para atender as pessoas, seja na celebração, seja na confissão, seja na orientação, seja nas bênçãos, seja nas celebrações mais variadas, para que possa cada vez mais fazer essa experiência da misericórdia de Deus, do amor do Senhor, na sua própria vida, na sua própria caminhada, caríssimos irmãos e irmãs. Por isso estamos aqui para agradecer as graças de Deus, pedir também dons para que nós possamos continuar firmes testemunhando o Senhor na família, nos trabalhos, também na vizinhança, na escola, no dia a dia, e enquanto comunidade, enquanto igreja, testemunhar nossa fé nessa grande cidade, que necessita de homens e mulheres que, como São Jorge, sejam firmes, com coragem, nunca desanimam de testemunhar o Senhor Jesus Cristo, mesmo das pressões contrárias, mesmo todas as dificuldades que existem na sociedade, em todos os tempos. E temos certeza que isso vai cada vez mais entrando no coração de cada um de nós,
e fazendo com que nossa identificação com São Jorge aumente ainda muito mais a nossa participação na igreja, a nossa presença na igreja, a nossa, como igreja, sermos presença cristã no meio desse nosso mundo, e assim como ele testemunha Jesus Cristo, nós possamos fazê-lo também, testemunhar às pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, e a nossa vida está ressuscitado, e Ele nós o anunciamos, proclamamos, e sabemos que Ele é a nossa vida e salvação, como foi a vida de São Jorge. Portanto, meus irmãos e irmãs, que nós possamos ver justamente em meio das nossas provações, as que nós passamos, as nossas cruzes, que nós possamos testemunhar como São Jorge, que em Jesus Cristo nós encontramos a vida, e poder ser cada vez mais aqueles que espalham a boa notícia em todos os cantos dessa cidade, através da vida dos cristãos. Mas devemos participar da nossa paróquia, e um santuário acolhe a toda a arquidiocese, para poder depois enviar de volta às paróquias, reavivados os corações dos fiéis, participar nas paróquias, ao menos da missa dominical, levar cada vez mais uma harmonia na família, marido, mulher, pais e filhos, crescer cada vez mais abertos à vida, e por não fazer o bem às pessoas, nós possamos fazer o bem cada vez mais. Quem veio para agradecer, nós colocamos no altar do Senhor. Quem veio para pedir, pedimos através da intenção de São Jorge. E a todos aqueles que estão aqui, que a palavra de Deus ilumine sempre mais a nossa vida, nos faça crescer na fé. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs reunidos na alegria da solenidade de São Jorge, elevemos ao Pai nossas preces, confiantes na intercessão deste glorioso mártir, sinal de fé, coragem e esperança nas lutas da vida. Pela Santa Igreja, para que, fortalecida pelo testemunho dos mártires, anuncie o Evangelho com coragem, fidelidade e renovada esperança, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos governantes e por todos os que exercem autoridades, para que, iluminados pela sabedoria divina, promovam a justiça, a paz e o bem comum. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os cristãos perseguidos e por aqueles que sofrem por causa da fé, para que encontrem em São Jorge um exemplo de firmeza e em Cristo a força para perseverem, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa cidade e por todos os devotos de São Jorge, para que, sustentados pela fé, vivam com coragem as lutas do dia, da vida e testemunhem a esperança que não se apagam. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa igreja, elevada à dignidade de santuário arquidiocesano de São Jorge, o primeiro do Brasil, para que seja sempre casa de oração, acolhimento e fortalecimento da fé do povo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos falecidos, especialmente as vítimas da violência e aqueles que estiveram conosco nas festas passadas, para que Deus, em sua infinita misericórdia, lhes conceda o descanso eterno e a luz que não se apaga, rezemos ao Senhor. Por todos os que enfrentam dificuldades, enfermidades e desânimo, para que encontrem consolo em Deus e pela intercessão de São Jorge, renovem sua esperança, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. E por todos nós aqui reunidos, para que, inspirados por São Jorge,
vivamos com fé firme, coragem nas provações e fidelidade ao Evangelho. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, ó Pai, as preces do vosso povo, que celebra com alegria a solenidade de São Jorge e confia na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedimos que facilitem um pouco a abertura do corredor. Esse é o momento da apresentação das ofertas. Como flores, rosas, ao nosso querido São Jorge, é o nosso donativo, que hoje, além de ajudar a nossa igreja, nós gostaríamos que a nossa igreja pudesse oferecer como flores a nossa Rádio Catedral, que tanto nos ajudou ao longo de 9 dias, fez a novena de São Jorge, colocou a propaganda da nossa igreja e hoje presente o dia inteiro na evangelização. Então, o seu donativo é para que a mensagem que São Jorge tanto propagou continue pelas ondas da rádio, e nós reverteremos esse ofertório para a nossa Rádio Catedral. Participemos. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Eucaristia é sacrifício daquele mesmo que o Cristo ofereceu. O mundo e o homem serão reconduzidos para a nova aliança com seu Deus. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que, trazendo ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício de reconciliação e louvor que vos oferecemos na celebração solene do Santo Mártir Jorge, para que nos obtenha o perdão e nos faça viver em continuação de graças por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, o Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, o sangue que o santo mártir Jorge derramou a imitação de Cristo para a glória do vosso nome, manifesta as vossas maravilhas, assim como transformais a fragilidade humana em força e aos fracos dai coragem para o testemunho por Cristo nosso Senhor. Por isso, com as virtudes celestes, o celebramos na terra, louvando vossa majestade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos,
que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Orani João, seus bispos auxiliares e eméritos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente os devotos de São Jorge e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, o glorioso mártir São Jorge e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Em comunhão com Jesus, saudai-vos com sinal de paz. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade.
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão. Algumas orientações importantes. O padre pediria que nós pudéssemos abrir aqui o corredor para que os nossos ministros, os nossos sacerdotes possam levar a comunhão a todos os nossos fiéis. O padre pediria ainda também para que pudéssemos agilizar, fizéssemos a comunhão apenas na boca. E durante todo esse período estaremos juntos com o nosso canto de comunhão. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. Quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos da morte à cruz do Senhor. Nós repetimos como ele fez, gesto, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete, alimento, amor dos irmãos, e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Eis o pão vivo, mandado a nós por Deus Pai. Quem o recebe não morrerá. No último dia
viverá. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Cristo está vivo, ressuscitou para nós. Esta verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria cantar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Jesus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus que Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. E ainda se vier, Ele quer te ver sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oremos. Recebemos, ó Deus, os dons celestes, alegrando-nos pela festa de hoje, assim como anunciamos nesta Eucaristia a morte do vosso Filho, possamos participar com os santos mártires de sua ressurreição em glória, por Cristo nosso Senhor. Amém. A primeira oração primeiro? Então nós vamos agora escutar um testemunho, né, de como foram as missões hoje
né, aqui nessa região. Estamos no ano missionário na nossa arquidiocese, e a nossa missão é permanente. Então, a Morgana, que é responsável aqui do COMIV, que é o Conselho Missionário Vicarial, vai falar um pouquinho sobre esse trabalho missionário, deve nos incentivar cada vez mais para vivermos a nossa missionariedade. Uma boa noite a todos. Escutava hoje de muitas pessoas, que dia feliz, que dia especial, ganhei o dia, foi um dia de festa, foi um dia muito importante. E estivemos, né, desde o início do dia, a grande parte das 5 da manhã, aí às 6, às 7 chegando, da nossa presença, né, missionária. Então, leigos, consagrados, religiosos, padres, seminaristas, diáconos, também a escola diaconal, uma grande presença da igreja, acolhendo o povo de Deus que vem com grande sede. E algumas coisas nos chamaram a atenção, que víamos realmente homens e mulheres, como Dona Arani dizia, tão guerreiros, né? Corajosos, lutadores, vindo celebrar esse dia de São Jorge. E me chamava a atenção o quanto o amor de Deus é tão grande, tão intenso, tão vivo, que através de um homem, de quantos séculos atrás, chama tantas vidas, tantos corações para estar perto dele. Porque pessoas vindas de tantos lugares da cidade do Rio de Janeiro, de outras cidades, nós ali apresentávamos um QR Code para a pessoa buscar uma paróquia perto da casa dela, mas na Arquidiocese do Rio. Mas tinha muita gente que era de outras arquidioceses, de outras cidades, né, mais distante do Rio. Então, um dia para celebrar o amor de Deus que alcança os nossos corações, e de tantas pessoas, milhares de pessoas que querem, como São Jorge, continuar lutando nesta vida de dificuldades, de desafios, mas de muitas graças. E se são guerreiros e guerreiras, é porque têm encontrado a força necessária para permanecer desejando o céu, como São Jorge alcançou. Esse é o nosso caminho, foi um pouco disso que nós vimos hoje. Pessoas que têm se inspirado em São Jorge para viver essa vida desejando o céu. E que assim seja. Amém. Então, agradeço a Morgana, que é da comunidade católica Mar Adentro, junto com a sua equipe aqui também, pelo testemunho dado, e agradeço, através dela, todos os missionários e missionárias que permaneceram o dia todo aqui, acolhendo as pessoas, não só aqui do centro da cidade, não só do Rio de Janeiro, não só aqui da região, mas de distantes também, que vieram para aqui nesse primeiro santuário de São Jorge no Brasil, poder realmente festejar, né, esse dia de São Jorge guerreiro. Nós vemos aí que é um trabalho que, além das pessoas que vêm até nós para celebrar, para rezar, serem atendidas e também se anunciarem às pessoas a boa nova, anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor, a grande notícia que Deus enviou o seu Filho, que morreu, deu a vida por todos nós, mas está vivo, ressuscitado. No meio das dores, dos sofrimentos de cada um, vem justamente para, junto com o São Jorge, está sempre se levantando de tantas questões que enfrentam a cada dia, a cada momento. Agradecemos ao Padre Wagner pela essa iniciativa de convidar, de organizar justamente esse momento missionário aqui nesse dia de festa aqui de São Jorge. Portanto, lembra a todos nós que isso que foi feito aqui, acolhendo as pessoas e rezando com elas, escutando, nós podemos fazer também na nossa vizinhança, visitar nosso prédio, nosso condomínio, de podermos, enquanto cristãos leigos e leigas, cumprirmos bem a nossa missão. São Jorge foi leigo,
né? Ele não foi consagrado, não foi padre, não foi bispo, foi um leigo, trabalhador, que foi testemunha de Jesus Cristo. O papel dos leigos e leigas serem presença cristã no mundo e também, enquanto cristãos, também evangelizarem na diversidade de situações que nós temos na vida. Portanto, um grande exemplo para nós nesse momento também da sua festa. No próximo dia 16 de maio, Dona Ani, nosso vicariato volta com essa missão, que é o grande dia de missão em todos os vicariatos da Arquidiocese que o Senhor determinou. E nós estaremos na paróquia de São Januário, ali no Vasco da Gama, Barreira do Vasco, todos os representantes paroquiais, missionários, e a gente ainda tem vaga para você que queira, né, se unir a nós. Depois só me procurar aqui no santuário, que aí eu consigo lhe dar maiores informações. Próximo domingo, às 9 da manhã, a missa da gratidão pelo êxito de todos os festejos de São Jorge. Logo em seguida, a nossa bonita procissão com a réplica da imagem do nosso padroeiro pelas ruas aqui do centro da cidade, passando junto às diversas instituições de governo, de saúde, militares, no caso nosso Corpo de Bombeiros, a Central do Brasil. Momento muito bonito de fé, e que a gente vai contar com aras que vem com diversos cavalos para poder presidir, abrir a nossa procissão de São Jorge, domingo às 9 da manhã. Quero aproveitar esse momento para agradecer a toda a nossa irmandade pelo empenho, todos os nossos benfeitores, os funcionários, a todos aqueles que se colocaram como grandes incentivadores para que tivéssemos uma festa tão bonita como a desse ano. Mas agradecer de maneira especial aos nossos sacerdotes que aqui vieram trabalhar nessa grande ofensiva da evangelização. Mas é claro que a nossa gratidão ao nosso querido pastor, que sempre se coloca como primeiro peregrino, como primeiro missionário a evangelizar através de São Jorge. Quando Dona Ani chega, ele recordou a todos nós numa entrevista: São Jorge, ele é um santo católico. Se outras religiões querem homenagear o nosso santo, que maravilha, queremos anunciar aquele que se consagrou a Deus nosso Pai. E depois, Dona Ani sempre incentivou que através de São Jorge pudéssemos fazer a missão, anunciar o reino de Deus. E a gente então viu e encontrou nesse nosso querido pastor alguém que fortaleceu ainda mais, não apenas a nossa devoção, mas o jeito da gente seguir e servir a Jesus Cristo do jeitinho de São Jorge. Então a nossa gratidão pelo seu reconhecimento, pela sua bênção, pelo seu grande incentivo. A gente fica feliz que muita gente gosta dos nossos santos, né? Então a gente fica feliz de ver justamente que aquilo que São Jorge viveu serve de sinal também para tantas outras pessoas também. Então a gente, longe de ficar bravo com isso, fica muito feliz de ver justamente, né, quanta gente gosta de São Jorge, tanto católicos como também outros cristãos, outras religiões também. Muito feliz com isso tudo, né? Damos agora a bênção, tem ainda? A oração. Temos agora a oração a São Jorge. Vocês têm no folheto aí. Não, eles não têm folheto. Então todos... não, vai ser lido e repetido, né? Façamos então, como sempre, né, o glorioso Mártir São Jorge, pedindo a nossa intercessão. Oramos hoje o dia inteiro. Vamos finalizar pedindo então um bom retorno para a nossa casa, né, uma semana abençoada como foi essa, que permaneça. Glorioso Mártir São Jorge, Glorioso Mártir São Jorge, guardai-me. guardai-me. Vós fostes o defensor da fé cristã. Vós fostes o defensor da fé cristã.
e morrestes pela Igreja Católica. São Jorge, defendei meu corpo dos males, das doenças e das armas assassinas. Defendei a minha alma contra os males da descrença e contra os inimigos da minha salvação. Guardai, São Jorge, minha casa contra os assaltantes e destruidores da felicidade do lar. Defendei meus bens contra os ladrões, os malfeitores e contra os meus inimigos. Dai-me, São Jorge, o vigor da fé, da esperança e o amor a Deus e ao próximo. Amém. Viva São Jorge! Viva o nosso glorioso Marte! Viva! São Jorge glorioso, de Jesus imitador, sede a nossa proteção, sempre a nosso favor. São Jorge glorioso, de Jesus imitador, seja a nossa proteção, sempre a nosso favor. Viva São Jorge! Viva! E antes da bênção final, vamos recordar o nosso batismo. Fomos batizados. Na Vigília Pascal nós renovamos promessas batismais e fomos aspergidos. Importante que nesse dia que nós olhamos para um grande homem de Deus, como São Jorge, que também no interior de cada um de nós, nós peçamos ao Senhor que nós vivamos o nosso batismo. Antes da bênção, portanto, temos aspersão com água benta. Eu pedi ao Padre Daniel, cadê o Padre Daniel? Que ele é mais alto que eu, então ele chega mais longe, com o braço mais longe também, chega em todos os cantos, né? Chega todo mundo então, para, enquanto a gente canta, dar a bênção, aspergir água. Senhor, eu quero obedecer a sua voz. Nas mãos. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós
nós tua unção. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu preciso de ti, Senhor. Vocês. Precisamos de ti, ó Pai. Me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Vamos sempre te seguir, Senhor. Entra na minha casa, o centro precisa ouvir. Entra na minha casa, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas. E deixa a luz do céu entrar. Muito bem, irmãos. A escolha foi boa. Chegou água benta até na ponta, né? Até lá fora agora, né? Sim? Alto, com braço comprido, né? Com mais força também, como capelão da FAB, né? Então chegou lá bem longe. Então foi bem escolhido, né? Então louvamos a Deus, agradecemos aí pela participação também do Padre Daniel também nessa missão. Já foram feitos os avisos aqui do santuário, a procissão no domingo, a missa, mas eu queria um aviso diocesano agora. No sábado agora, depois de amanhã, na Catedral Metropolitana, às 8h30 da manhã, teremos a ordenação presbiteral, ou seja, a ordenação de padre. Teremos mais 19 padres para a nossa arquidiocese. É sempre um dom de Deus, é Deus quem chama, Deus quem coloca no coração do jovem a disposição dele dar a vida, né, para a evangelização, para a missão, né, se colocar a serviço do povo de Deus até o fim da sua vida. Portanto, nós bendizemos a Deus de poder ordenar mais 19 padres nesse próximo sábado, aí às 8h30 da manhã na Catedral Metropolitana, um dos quais já está destinado à missão em Mato Grosso. Um já começou já lá, vai voltar para Mato Grosso, lá em Barra do Garças, aquela região de Barra do Garças, lá justamente para, tem que estar aprendendo até chavante, né, para poder evangelizar na língua indígena também, né? Então, ou seja,
a diocese, junto com os dons que recebe de Deus, que são as vocações, também partilha com quem precisa. Inclusive o bispo de Barra do Garças estará também presente aqui para poder realmente acolher também o seu missionário, além dos padres, outros que receberão os seus vigários paroquiais, né, para onde vão os padres que serão ordenados nesse próximo sábado. Portanto, o convite que vocês divulguem, uma boa notícia, belo sinal de ver realmente jovens de Deus, jovens do Senhor Jesus, que depois de muitos anos de estudos, de formação, de participação, de presença no seminário, de trabalho nas pastorais, agora são ordenados presbíteros. É um grande dom, uma grande graça que nós recebemos. Eu sempre digo que quanto mais nós ajudamos os outros também, com os missionários, a Arquidiocese deve ter quase 40 missionários fora do estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, não é? Ou seja, quanto mais nós ajudamos, mais o Senhor nos proporciona também jovens missionários, não é? Portanto, bendizemos a Deus. Então, todos estão convidados, quem puder ir, na Catedral, na Avenida Chile, ali às 8h30 da manhã, teremos a ordenação de 19 novos sacerdotes. E rezemos pelas vocações, para que não faltem vocações para a igreja, já que quem é ordenado para a igreja, e também para que o Senhor fortaleça os que já são ordenados. Temos aqui vários sacerdotes aqui, já ordenados, para que o Senhor renove sempre no seu coração a alegria de poder continuar doando a vida pelo reino de Deus, anunciando o Evangelho a toda criatura. E que São Jorge interceda pelas intenções de cada um de vocês que aqui vieram, né, para poder voltar para casa com alegria e um coração cheio, né, da graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus nosso Pai, que nos reuniu hoje para celebrar a solenidade de São Jorge, nosso padroeiro, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. O Cristo Senhor, que manifestou em São Jorge a força renovadora da Páscoa, vos torne testemunha do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em São Jorge nos ofereceu um sinal da caridade divina, vos torne capaz de criar na Igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Levai a todos. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. São Jorge o glorioso, de Jesus o imitador, seja a vossa proteção, sempre a nosso favor. São Jorge o glorioso, de Jesus o imitador, seja a vossa proteção, sempre a nosso favor. E viva o glorioso mártir São Jorge! Viva o nosso santo padroeiro! Mas o Senhor virá, e Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo. Vamos abrir no corredor, para o nosso cardeal passar. Isso, vamos abrir um pouquinho mais, com calma, para ninguém se machucar. E vamos juntos cantar. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará,
respeito para com Deus. Que luta devemos travar, de um novo céu e na nova terra iremos morar. Isso, vamos abrir no corredor. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da tua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá. Isso, vamos abrir no corredor. Que Ele não tardará.